Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, e nós estamos aqui para uma noite de reflexões a respeito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos, é sempre uma alegria quando podemos estar juntos. Já agradecemos a companhia dos amigos que estão chegando. Ivete já está conosco, Yara, Tânia, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos e conversando como sempre fazemos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, e que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, aquele que guarda os nossos passos no bom caminho da vida. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, boa noite, Sérgio, Cláudia, Cidinha, Laura, Jane, Selma, são amigos Brígida, amigos que estão conosco nesse instante, que a gente agradece muito essa companhia tão prazerosa de todas as semanas que nós temos tido. Dilza, que está conosco também, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa noite é de reflexão da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos ainda naquela introdução, iniciando as nossas reflexões. Boa noite, Lília, Rosa, Cazuco, sejam bem-vindas. É festa pro coração, Jane, France, que está conosco também, Rosângela, muito bem-vinda, Sebastiana, Sandra, sintam-se em casa, aconchegados aos nossos corações. Bem, nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte que está falando da doutrina de Sócrates e Platão. E nós fizemos até o item de número 17 a semana passada. Eu disse que eram 21 itens que Kardec selecionou da doutrina de Sócrates e Platão, e ele vai fazendo um comparativo com a doutrina, o que prega a doutrina espírita, a parte filosófica da doutrina espírita. Assim como vimos até o item 17, hoje iniciamos então no item de número 18 da introdução da doutrina de Sócrates e Platão. Nesse item 18, afirmavam os filósofos: há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Então, para nós não nos apercebermos bem dos nossos defeitos do que os defeitos alheios. É verdade, é muito mais fácil enxergar o defeito dos outros do que aqueles que nós mesmos trazemos, e muito mais difícil ainda admitir que nós trazemos esses defeitos. E Jesus sabia tão bem disso que deixou para nós uma puxadinha de orelha, dizendo, lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, Jesus disse: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Nós vemos o mínimo nas outras criaturas, mas não percebemos as coisas gritantes que estão em nossas almas. É um comportamento, como diziam já os filósofos, uma disposição natural de olharmos no outro, identificarmos no outro. A questão é que hoje a psicologia informa de que nós só conseguimos ver no outro e perceber no outro aquilo que temos em nós mesmos. E daí aquela ideia de que o outro é um espelho que nos reflete. Então é verdade, só podemos enxergar aquilo que conhecemos. Se desconhecêssemos, não enxergaríamos no outro. Então fica aí essa lembrança. Mas tem muita gente para eu dizer boa noite: Edna, Silvinha, Marta, seu Antônio, Cristiane, Brígida, Patrícia, Rosana, Vera, sejam bem-vindos, Júlio, Cleusa, muito bem-vindos todos. No item de número 19, e Kardec neste item a respeito de que enxergamos o mínimo no outro e não vemos o máximo em nós mesmos, Kardec não faz comentário pessoal. Ele usa simplesmente a fala de Jesus
que diz que nós vemos o argueiro no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso. No item 19, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que parte dele esteja bem. Vamos lá que ainda temos amigos, o Gil chegando, a Cida, a Lena também chegando aqui. Vejam que interessante a colocação dos filósofos antigos. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, então, à época, eles tratavam muitas doenças e nem sempre tinham o sucesso desejado. Fracassavam no tratamento. Hoje ainda observamos muitas vezes, com toda a tentativa e toda a ciência atual que nós temos, nós ainda observamos fracassos, sim, nem tudo consegue-se a cura, nem tudo consegue-se o êxito desejado. Então, por conta disso, eles já falavam, mas eles justificavam a razão do fracasso, da maioria das vezes, é porque tratam o corpo sem a alma. E sim, por algum tempo nós vimos na nossa medicina essa ideia de tratar um corpo ou uma parte do corpo. De repente, na área médica, aconteceram as especialidades, os clínicos geral diminuíram, mas as especialidades surgiram. Então, olhava-se apenas aquela parte do corpo onde se tornou aquele médico um especialista, mas sem observar o dono daquela parte, sem dar a menor atenção à criatura portadora daquela parte onde ele era especializado. E nem sempre o sucesso é possível. Então, tratar um corpo sem a alma nem sempre leva ao sucesso, porque afinal a alma é que está gerenciando esse corpo, é quem está nutrindo esse corpo, é quem está estabelecendo equilíbrio a esse corpo. É preciso as duas coisas serem tratadas, ser observado o dono daquele corpo, cuidar daquela mente e depois então poder cuidar daquele ponto de doença. Ontem eu assisti um filme muito interessante. Eu gosto muito de filme, vocês sabem disso, e procuro sempre tirar proveito. O nome do filme é 100 Palavras. Não há palavras, né? 100 palavras. A pessoa ficou sem palavras. É 100 com S, não é 100 com C, que significa o número 100. Não é isso. É 100 palavras. Um filme sensacional que mostra algo dentro disto. De como o que estamos tratando e o que precisa verdadeiramente ser tratado para que possa então haver um resultado efetivo e eficaz na cura da criatura, especialmente da criatura. Então nós precisamos olhar isso, e os filósofos antigos já falavam dessa necessidade, dizendo: se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Jesus também falou sobre isso, quando ele disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo não terá luz. Ele dizia, né? Se nós tivermos alguma coisa errada, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, todo o nosso corpo estará doente. Porque a forma como nós estamos contactando o mundo desequilibra o nosso mundo interior. Então Jesus sabia muito bem disso, muito bem. E portanto, ele, ao atender uma pessoa, era sempre aquilo que a gente lembra: que queres que eu faça? Ah, cura-me, Senhor. Tá bom, então eu vou curar você disso. Mas olha, você não faça mais daquele jeito. Ele dava a atenção necessária àquela criatura que ele estava curando naquele momento. Nós vamos ver que até no momento em que a cura acontece, entre aspas, não intencional de Jesus, que é o caso da mulher hemorroíça, que está no meio da multidão e toca a barra da túnica de Jesus e se cura no mesmo instante. Mas Jesus a percebe. Jesus diz: quem me tocou?
E ele diz, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque saiu de mim um fluido, uma energia, um quantum de mim foi transmitido para alguém. E aí a mulher se apresenta. E ele conversa com ela, aí ele dá a atenção àquela criatura. Então não bastava o fluido dele, não bastava aquele fluido salutar que ele podia oferecer. Ele tinha que oferecer algo mais àquela mulher que vinha sofrendo há tanto tempo e escanteada pelas pessoas por conta da doença de que estava portadora há tanto tempo. Ele dá o que ela não tinha naqueles 12 anos de sofrimento. Agora não deverá cair mais. Já conseguimos ajustar aqui. Essas coisas acontecem, né? A gente sai do ar um pouquinho, mas volta. Então nós vamos continuar com os amigos Regiane, Cláudia, Rosa, que estão conosco também nesse instante, Terezinha, Simone. É sempre motivo de festa estarmos juntos. E a Silvinha dizendo que ela ama essa passagem da mulher que era hemorroísta, tinha o fluxo de sangue. É muita coisa para se aprender dentro de tudo isso. Nós usamos assim como um exemplo, uma referência dentro do assunto que está sendo tratado. Bem, aqui continuava então, diziam os filósofos Sócrates e Platão, era da filosofia deles, a respeito da necessidade de tratar o corpo e a alma, o dono que é a dona do corpo. E ali Kardec faz um comentário dizendo: o Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre assim novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções. Dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. São vários pontos nessa fala de Kardec para nós observarmos um pouquinho. Primeiro, ele dizendo que dá a chave da relação entre a alma e o corpo. A primeira relação, sim, a alma é aquela que está dirigindo o corpo físico, é o motorista que dirige o veículo, então uma relação direta. Mas da mesma forma que o motorista tem ali, seja a direção, ou os pedais, ou o câmbio, quer dizer, elementos para que ele possa bem conduzir aquela máquina, além da sua sabedoria na direção, o corpo, o espírito, para bem conduzir o corpo físico, tem o perispírito como ferramenta, além dele ter que desenvolver a capacidade de bem dirigir na vida. O perispírito registra, é o corpo fluídico, que registra as energias vindas do espírito e vai transmitir ao corpo somático, à matéria densa. Da mesma forma que da matéria densa, o que ela capta, o que ela recebe, ela lança para o perispírito que transfere para o espírito. Então é uma via de mão dupla, mas é ele que faz esse papel. Então muitas coisas que estamos trazendo hoje estão em registro no perispírito, como em dormência, em germe, e num repente nós podemos despertar essas coisas e manifestam-se ali doenças no corpo físico. Precisaria cuidar do espírito para que o espírito harmonizado harmonize o corpo espiritual e o corpo espiritual harmonizado possa harmonizar também o corpo físico com a ajuda de tudo que a medicina pode lhe trazer. Ainda assim, Kardec diz ali que, procedendo dessa maneira, nós teríamos a capacidade de ver a razão de certas afecções. Algumas doenças, mais do que outras, nós vamos notar que estão diretamente associadas ao campo emocional, ao campo psicológico, às vivências do indivíduo, a como reagimos às sensações, a como reagimos diante das situações. Tudo isso interfere no nosso corpo físico.
Muitas doenças que se manifestam, especialmente na área do câncer, a gente vê muito isso. Quando é que se manifesta? Após a pessoa ter sofrido um abalo, uma tristeza profunda, uma inconformação, uma angústia muito grande e, num repente, uma doença que até então não tinha aparecido, ela acaba se mostrando. Sempre nós vamos observar, quer dizer, não é 100%, nós sabemos, por exemplo, mas uma criancinha que mal nascida manifesta uma doença. O que nós não podemos esquecer é que a criancinha é apenas do corpo físico, porque é um espírito que está trazendo consigo, no corpo espiritual, reflexos de energias acumuladas que podem explodir no corpo físico. Então são situações, e ainda assim, mesmo conhecendo e lutando para a harmonia interior das criaturas, mesmo assim, diz ali Kardec que quando ela, a medicina, levar em conta a ação do elemento espiritual, do próprio espírito, a maneira de ser de cada um, a cabecinha de cada um, o sentir de cada um, quando ela considerar a pessoa que está ali, ainda assim, que esse elemento espiritual age na economia orgânica, quer dizer, na estrutura do organismo, fracassará menos. Não diz que nunca fracassará. Porque, claro, nós temos resgates, nós temos aprendizado, nós temos expiações, provas difíceis que podem vir a nós na forma de doenças que se manifestam no corpo físico. Então, mesmo a medicina, muitas vezes lutando tanto, fracassa, não consegue a cura 100%, consegue só uma porcentagem, ou às vezes nem isso. Mas, na maioria das vezes, consegue se harmonizar, equilibrar e tocar a vida adiante ainda. No item de número 20, logo em seguida, diz: todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Olha o que é que estes filósofos falaram, que todos nós, todos os seres vivos que compomos a humanidade, desde a infância fazemos mais mal do que bem. E vamos ver então o que é que Kardec comenta sobre esta afirmativa dos filósofos. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá solução, que é desenvolvida logo adiante, nos capítulos 2, 3 e 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós podemos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos primeiro dizer boa noite a Mara, a Sueli, Edith, Ana Maria, Lourdes, Silvia. Boa noite, sejam bem-vindas. Cleide também chegando, muito boa noite. Nesta fala, primeiro vamos aos filósofos, nesta afirmativa. Todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem. Nós precisaríamos recorrer ao Livro dos Espíritos para entender o que é o mal. Porque Kardec perguntou ao mundo espiritual, o que é o mal? E os espíritos responderam, o mal é a ausência do bem. Então, por aí podemos até entender esta fala desses filósofos da antiguidade que estavam dizendo que desde a infância os homens fazem mais mal do que bem. Porque não conhecemos ainda todo o bem. Para nós o bem é sempre uma novidade, é sempre um novo caminho. Nós estamos vindo dos instintos primitivos, onde essa ausência do bem, do racional, do emocional mais nobre, estão a 500 quilômetros de distância. Então seria até natural, ainda seria natural trazermos esses costumes de ter atitudes, não é que são atitudes maldosas que vão provocar alguma coisa de ruim as pessoas,
mas atitudes que estão ausentes do comportamento do bem, distantes do que deveria ser, distantes daquilo que Jesus ensina, distantes do amor que deveríamos ter. Claro que ainda temos, porque somos movidos ainda pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho. Esses três elementos muito fortes em nós nos impedem muitas vezes de agir na proposta cristã. Nos impedem. Vaidade, orgulho e egoísmo são aqueles grandes, as montanhas que vamos precisar remover do nosso caminho para nos tornarmos um pouquinho diferentes. Vamos lá, Ria, Pedro, sejam bem-vindos, Turca, sejam bem-vindos. Nós temos na continuidade, na fala de Kardec, naquilo que ele coloca mediante esta frase, ele diz, essas palavras de Sócrates tomam a grave questão da predominância do mal sobre a terra quase insolúvel, quase. Ele não diz que o mal na terra é insolúvel, quase insolúvel, mas ele coloca a condição que possibilita resolver a situação, quase insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra. Então, aquilo que o Espiritismo vem nos ensinando a respeito da pluralidade dos mundos, em cima de uma fala de Jesus mesmo, que diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Ele fala das muitas moradas. Então, isto nos ajuda a entender e a querer morar em habitats mais favoráveis, mais leves, mais elevados. A questão da pluralidade dos mundos e que os mundos estão habitados de acordo com os espíritos que estão naquele padrão e que precisam daquelas experiências que aquela escola lhes oferece. Então, toda esta humanidade que está na Terra hoje é formada por espíritos que precisam das lições que nós estamos vivenciando. E nós vemos que é uma humanidade heterogênea. Não estamos homogeneizados ainda numa proposta melhor. Heterogênea, nós vemos desde atitudes tão primitivas, tão animalizadas, até sublimes, delicadas, entre os habitantes do mesmo planeta, nesta hora em que estamos aqui encarnados. Então ele chama a atenção que quando começamos a entender essa pluralidade de mundos, vamos entender de outras humanidades neste universo, melhores ou ainda mais grosseiras e piores do que nós, superiores e inferiores. Vamos ter sempre superiores e inferiores. Assim, continua então Kardec a refletir, falando também que o que nos ajudaria nos libertaria do mal, quer dizer, do engano ou da ausência, da prática de atitudes ausentes do bem, o que nos ajudaria é saber do destino da Terra. O destino da Terra é desse mundo melhor. Jesus disse, meu reino, por ora, não é daqui. Ele dizia, o reino dele é o reino de paz, é o reino de felicidade, é o reino da harmonia, é o reino do bem. E ele diz, por ora. Quando ele diz por ora, ele está dizendo, um dia será. Um dia, esse é o destino. E ele é o governador planetário. É ele que nos orienta em todo o nosso caminhar. Assim, nós vemos aqui essa possibilidade desse mundo melhor que todos ansiamos. Então, quando sabemos disso, nós vamos ganhando força para resistir ao mal, para atitudes mais concordes ao bem, mais coesas com a lei de Deus, mais cristãs, conforme os ensinamentos de Jesus, e vamos nos levantando, nos enchendo de força e vamos seguindo adiante. Porque Jesus disse, né, que com ele o nosso fardo, o fardo dele é mais leve, o jugo é suave, o fardo é mais leve. Nós aguentaríamos, com ele nós aguentamos. Mesmo todas essas
situações que nós estamos vendo, né? Que o mundo está vivenciando tantas dores e aflições no momento atual. Cláudia, compadre Alfredo, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E nós então seguimos aqui, nessa análise, Kardec está dizendo, ele ainda alerta, existe aqui na Terra apenas uma fração da humanidade que preenche todo esse universo. Então, há uma fração de pessoas. E nós, assim, vamos conseguindo o equilíbrio. E o último item da introdução do Evangelho, veja que nós vimos as notícias históricas, falamos dos personagens como fariseus, saduceus, falamos dos peageiros, falamos de povos, falamos doutores da lei, enfim, já vimos essa parte. Agora, olhando essa doutrina de Sócrates e Platão, grandes filósofos da antiguidade, e vemos como aquilo que Jesus trouxe, as verdades são incontestes e elas vão sendo revistas a cada período da humanidade de acordo com o entendimento de época de cada um. E o último item, então, desta introdução, falando dos filósofos, diz: a sabedoria está em não pensares que sabe aquilo que não sabes. Sócrates: a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Então, Kardec vai fazer um comentário em cima disso. Isso vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente não sabem. Porque nós costumamos fazer isso, criticar. Criticamos com os nossos valores, não nos informamos o suficiente a respeito de algo e já estamos tecendo os comentários com a nossa visão. Não nos isentamos da nossa visão para analisar um fato. Não nos damos ao trabalho de querer conhecer para comentar. Quando Sócrates leu em Delfos, né, homem, conhece a ti mesmo, e também ele acrescenta o verdadeiro sábio numa reflexão da questão 919 do Livro dos Espíritos, ele acrescenta lá: o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, muito tem a saber. Porque o conhecimento é algo absurdamente fantástico, não vamos vencê-lo. A todo instante estamos aprendendo, a todo instante estamos conhecendo. Não é suficiente o que sabemos agora, não é suficiente. Estudar, conhecer, saber, buscar as verdades é algo para nós, é algo eterno. Vamos em busca disso sempre, porque há muito a saber. Jesus disse a Nicodemo: se você que é um doutor da lei aqui na terra não sabe destas coisas da terra, como é que eu vou te falar das coisas dos céus, das coisas do meu Pai? Nicodemos era um doutor da lei e não conseguiria, não estava entendendo o que era da vida material, como falar de algo que transcendesse, quando ele não teria conhecimento. Então, Kardec analisa isto, dizendo a respeito, né? Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa esse pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Quer dizer, é nossa obrigação tentar ajudar a outra criatura, tornar a outra criatura mais honesta nas suas palavras, quer dizer, convidá-la a conhecer para que ela fale com conhecimento, um mínimo de conhecimento de causa dentro deste ou daquele assunto, para que não diga bobagem ou inverdades, ou hoje a tão falada fake news, meias verdades ou inverdades que estão sendo levantadas o tempo inteiro, porque não temos estrutura suficiente de conhecimento para falarmos com a razão devida, calçados em ensinamentos. Assim, o convite de Platão era esse:
busquemos mais do que a verdade, né? E não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Vamos procurar a nossa autoiluminação, o conhecimento, a sabedoria, e não vamos nos aborrecer porque o outro não vê, não consegue. Não nos ocupemos disso, isso é um problema do outro. O nosso problema, o meu problema, diz respeito a mim, a minha pessoa, ao meu pensamento, ao meu modo de agir na vida. Isso sim, esse é meu problema. Mas eu vou me aborrecer porque o outro não consegue ter visão, não consegue ter a mesma ideia, seguir o mesmo caminho de reflexões que eu sigo? Não, ele está no direito dele de ser diferente, de pensar diferente e agir diferente. E eu não posso me aborrecer com ele porque ele age, pensa ou sente diferente. Quer dizer, poder eu até posso, mas como dizia Paulo, apóstolo dos gentios, eu não devo. Poder até posso, mas eu não devo. Não devo porque já tenho essa visão cristã, de entendimento, né? O Gil dizendo, a caminhada é única, individual, exatamente. Mesmo aqueles que habitam o nosso mesmo teto, debaixo do nosso mesmo teto, habitam o nosso lar, conosco, entes queridos do coração, somos diferentes. Não tem dois exatamente iguais. A caminhada é única, é individual. Bem que se nós pudéssemos caminhar pelo outro, ajudar um tanto mais, faríamos com muito prazer, mas não dá. Não dá, é a vez dele decidir, é a vez dele escolher. Então, oremos, vibremos e compreendamos para poder conviver bem. Assim, continua então Kardec a nos dizer a respeito da fala. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Porque existem contraditores de boa fé. Pessoas que estudam, que refletem e não concordam com determinados pontos doutrinários. Tudo bem, é isso aí mesmo. Mas tem os de má fé, que são aqueles que procuram coisinhas ou provocações. Então, olha, a questão é, compreenda, não se aborreça por isso, siga a sua jornada particular. Se Platão revivesse hoje, século XIX, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo. E poderia usar a mesma linguagem. Kardec está dizendo que à sua época as coisas aconteciam da mesma forma que acontecia na época de Sócrates e Platão. E que Platão poderia usar a mesma linguagem porque se aplicava aos casos. E nós podemos arrastar até o nosso século XXI porque é a mesma coisa. Pouca coisa mudou, a mudança é muito lenta na humanidade. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como seu discípulo Platão. Claro, aconteceria a mesma coisa. O Sérgio perguntando se só para ele é que está travando. Eu vi aqui, não no meu celular, Sérgio, porque eu uso as duas ferramentas, mas no notebook deu uma travada, agora destravou, tá tudo legal. Mas eu acho que a internet fica sobrecarregada nesse horário e a gente vê esses travamentos, graças a Deus não é só com a gente que acontece, porque se a gente vai assistir qualquer dessas lives em televisão que estão fazendo, qualquer programa, a gente vê que há interrupções, há travamentos também. É questão, né? O nosso mundo tem que se adaptar a essas situações. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, porque ele falou que acreditava de uma forma ou de outra, ele foi condenado. Porque a fala dele não era concorde daqueles homens que estavam no poder. Por conta disso, foi condenado. Qualquer semelhança na nossa atualidade é mera coincidência? Não, é o comportamento humano mesmo. Quando os que estão acima, os que estão no poder, têm lá uma forma de pensar e o outro pensa diferente, ele pode ser condenado. Aqui era tomar cicuta, hoje não vão fazer isso, mas outras coisas, claro que acontece, outras represálias
acontecem depreciações, enfim, é o comportamento humano que nós estamos vendo também na nossa atualidade. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra ela os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem luta e sem mártires. A época de Sócrates, ele foi lá um mártir e houve a sua luta para implantar ideias diferentes, ideias novas. A época de Kardec, também ele foi massacrado por muitos e ele era um homem extremamente conhecido na sociedade de França e de repente estava ele sendo martirizado por aqueles antigos companheiros de jornada intelectual que ele tinha. A nossa época, nós vemos também quando se levantam interesses e os preconceitos são feridos por uma ideia nova, é claro que aquele um vai pagar o preço. As ideias novas não podem ser estabelecidas sem luta e sem mártires. Jesus é o próprio testemunho de tudo isso. Bem, aí então encerrava essa introdução. Para a gente ter uma ideia do pensamento espírita, concorde o pensamento de Sócrates e Platão e especialmente concorde com o pensamento de Jesus naquilo tudo que está registrado na obra chamada o Evangelho, que é a nossa parte do Novo Testamento. E vamos para o capítulo 1, agora sim. Agora nós vamos entrar diretamente na obra. Vejam quantos encontros nós tivemos, falando da introdução, falando das notícias históricas, falando da doutrina de Sócrates e Platão, para termos um arcabouço de ideias que nos permitisse enxergar um pouquinho mais naquilo que vai tratar todo o Evangelho nos seus 27 capítulos, porque 28 são as preces. Mas tudo isso nós vamos com o tempo. E nós vamos adentrar esse capítulo primeiro. Antes vamos dizer boa noite também a Fátima, que não dissemos. Eu acho que eu fui dizendo a todo mundo. Me perdoe aqueles que passaram, porque passa muito rapidinho. Eu não consigo perceber todos. Mas nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos primeiro fazer algumas reflexões, algumas considerações a respeito dos capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de temas que são incentivos à vida futura. Vida futura é a vida que transcende a materialidade terrena. Então, nesses 5 capítulos, ele trata do ser com esse destino de eternidade. É aí que ele vai trabalhar o ser, não como um ser que perece na morte de um corpo físico, mas um ser que transcende a morte de um corpo físico. 5 capítulos tratando disso. E neste capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, o Evangelho segundo o Espiritismo abre com esta condição: não vim destruir a lei. Está baseado numa fala de Jesus do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. 5º, 6º e 7º, está lá todo o arcabouço do Sermão da Montanha. Então é com base nesses ensinos de Jesus que vamos encontrar essa fala, Jesus dizendo: eu não vim destruir a lei. Neste capítulo, nós vamos poder estudar, Kardec ordenou alguns pontos de reflexão da doutrina espírita, em todos os capítulos será assim, concordantes a esta fala de Jesus, a este ensinamento, e no final de cada capítulo nós temos a instrução dos espíritos, que são psicografias mandadas à época de assuntos pertinentes ao tema que está sendo tratado. Então, neste capítulo 1,
abre-se com as 3 revelações. Quais são as 3 revelações da lei de Deus que nós, que estamos vindo da tradição judaico-cristã, conhecemos? Moisés, o Cristo e, para nós espíritos, o Espiritismo, que para nós é a 3ª revelação dessa lei de Deus. O que são, na verdade, existe uma lei, uma única revelação. A lei de Deus é uma única revelação, mas ela vem sendo desdobrada ou escancarada aos nossos olhos, à nossa capacidade de entendimento, na média de 1800 em 1800 anos, conforme nos explica Dr. Bezerra de Menezes, na carta que ele manda ao seu irmão, quando ele estava encarnado, ao seu irmão que era padre. Ele manda essa carta a uma obra dele que nós devemos sempre estudar, que tem o título Uma Carta de Bezerra de Menezes. Nesta obra, Dr. Bezerra, é uma carta mesmo, que ele responde ao seu irmão que não entendia porque ele estava abraçando o espiritismo. E ele vai justificando um punhado de coisas. Esta carta depois foi publicada. E por conta disso surgiu essa obra da FEB, Federação Espírita Brasileira, Uma Carta de Bezerra de Menezes. É a carta que ele envia ao seu irmão com todas as explicações. E é ele quem faz essa explicação lindíssima a respeito da única revelação da lei divina e das divisões que ela veio sofrendo, não divisões, mas eu digo até multiplicações, porque ela vai crescendo. Ela começa uma primeira parcela da revelação com Moisés, depois Jesus vem e dá uma arrancada fantástica, depois o Espiritismo vem para ajudar a entender aquilo que Jesus trouxe até nós. Então são 3 revelações e cada uma acrescenta um pouquinho mais em cima da outra. E eu comparo isso sempre com a nossa ordem pedagógica de conhecimento nas escolas. Por exemplo, nós estudamos História do Brasil na escola primária. Vimos ali Caravela, Descobrimento, Pedro Álvares Cabral e soubemos tudo aquilo. Quando vamos mais adiante no nosso curso de formação acadêmica, já num ginásio antigo ou em níveis mais avançados, então hoje seria 7ª, 8ª, 9ª série, né? Nós vamos além da história do Brasil, nós vamos para a história geral. Então começamos a aprender além daquilo que conhecíamos, mais o que estava por trás também daquilo, o que sustentou aquele evento das caravelas, nós vamos aprender mais. E se formos fazer uma faculdade de história, mais ainda, mais detalhes, mais riqueza. Então veja, há uma única história da humanidade registrada. Há uma única história, mas essa história tem conotações que nem todos nós conhecemos. Apenas os que se debruçam sobre ela e vão cada vez descobrindo uma parte a mais que até então não conheciam. Então também com a revelação divina, com a lei de Deus que chegou até nós, ela chegou com Moisés ali formatada de forma que aquelas pessoas pudessem entender. Depois, Jesus quando vem, ele abre, ele acrescenta, ele modifica, não é que ele modifica a lei, ele modifica a forma de olharmos para aquilo. E o Espiritismo vem depois também nos ajudando a entender mais. Então é isto que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Também vai tratar dentro desse capítulo da aliança da ciência com a religião. A ciência diz que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. São palavras de Einstein que disse isso. A religião sem a ciência é cega, vira fanatismo, não nos permite ter visão plena. E a ciência sem a religião é manca porque lhe falta alguma coisa.
Ela não consegue dar conta de tudo, ela tem que, num ponto, admitir algo além daquilo que ela é capaz de trazer consigo. Então, há uma aliança entre a ciência e a religião. Para que as coisas se equilibrem, se equalizem, é preciso haver essa aliança. E no terceiro ponto, como nós dissemos, instruções dos espíritos. Do que é que eles vão tratar especificamente nesse capítulo 1? Da nova era, a era que se iniciava naqueles ensinamentos que eles estavam trazendo. Uma nova era para a humanidade. E ali nós vamos ter então 3 páginas, 3 textos. Um de um espírita israelita, ele não assinou o seu nome próprio, apenas se identificou assim. Outro assinado por Fenelon e outro assinado por Erasto. Tudo isso nós ainda vamos ver. Vocês já viram que o capítulo vai se estender. Hoje ainda, olhando para tudo isso, comentei aqui em casa de que, meu Deus, nós vamos muito tempo, porque há tanto encantamento e há tanto conhecimento a ser olhado que a gente mergulha nisso e fica maravilhada com tudo que nos chega. Assim, meus amigos, nós vamos para a frase que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, abre o capítulo 1, dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. São as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no versículo 17. E continua no versículo 18. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. São essas palavras de Jesus que vão abrir o Evangelho, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nas suas reflexões sobre a filosofia do Cristo, para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais. Então, nesse versículo 17, quando ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-las, mas para dar-lhe cumprimento. Vamos pensar algumas coisas dentro dessa frase de Jesus. Como eu digo, nossos pensamentos não são os únicos e nem os últimos. Todos pensamos algo a respeito de uma informação que nos chega. E aqui nós vemos primeiro: não penseis que vim destruir a lei. Qual lei? Do que é que Jesus está falando? Que lei é essa que ele está citando? A lei dos homens ou a lei de Deus? Ou ambas? Sendo Jesus quem era, com certeza ele não veio para destruir nada que fosse bom, que fosse sério, que fosse verdadeiro, que fosse ideal e concorde à lei de amor, que é a lei de Deus. Então, esta lei nós precisamos ver. Ou os profetas, e aí nós precisamos saber quem eram os profetas. Então, quanto à lei, nós vamos encontrar algumas citações também, algumas referências sobre a lei. Vamos lá em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Olha que essa carta foi escrita em 60 depois de Cristo. E Paulo vai falar da lei, dizendo ali: anulamos, pois, a lei pela fé? Porque, num repente, as pessoas entendiam que a fé que estavam abraçando, no começo, o cristianismo, e eles vinham de toda a lei judaica, que preconizava uma série de comportamentos. Paulo está dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé, quer dizer, abraçando os ensinos de Jesus. Será que nós estamos desdizendo a lei de Deus que está registrada nos tratados judaicos? É disso que Paulo está falando. Esse não, de modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Por isso que Jesus diz que não veio destruir nem os profetas, porque eles foram os mensageiros da lei.
que estavam sendo seguidas. Ainda em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, Paulo registra: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, a palavra Cristo significa o iluminado, a luz. E a luz é do conhecimento, a luz é do amor, a luz é da sabedoria. O Cristo representava tudo isso, era a fonte de tudo isso. Então ele diz, porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer, o fim de agirmos dentro da lei de Deus é nos tornarmos esse Cristo, nos tornarmos Cristos, espíritos iluminados, espíritos amoráveis. Esse é o fim, é a finalidade da lei de Deus, que nos tornemos Cristos para a justiça de todo aquele que crê, porque é justo aquele que crê e assim pratica que ele tenha esses ganhos na alma. Ele vai depois em Gálatas, a carta aos Gálatas, também falar da lei no capítulo 3, versículo 24. E a carta aos Gálatas foi escrita antes da dos Romanos, é 58 depois de Cristo. Então diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio era o servidor, o escravo, o que tomava conta, o que zelava pela criança, pelo ser, pela casa. Então, ele está dizendo, de maneira que a lei trazida por Jesus, porque ele está falando das leis de Jesus, nesse desdobramento da lei de Deus, nos serviu de aio, de suporte, de proteção, de orientação, de encaminhamento, de cuidado, de tudo isso que aquele servidor poderia fazer pelo seu amo. Então, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio ensinava a criança e aqui ensinava a nós o caminho. A lei de Deus ensina o caminho para chegarmos a Cristo, ao iluminado, chegarmos próximos de Jesus, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pela fé como sinônimo de fidelidade à lei. Então, a nossa fidelidade a esses ensinos nos garante essa caminhada evolutiva em direção do mais alto, em direção à luz, em direção a esse estado crístico na alma. Aí a gente começa a entender quando Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. Conquistar esse equilíbrio, essa harmonia, é esse trabalho que a lei de Deus nos convida e que nós temos tido tanta ajuda para poder enxergar. E depois nós vamos vir apenas, pensamos, né? Vocês viram que há muitas coisas tratando da lei no Novo Testamento, nas falas, e no Antigo então nem se fale, mas aí levando essa lei mais para o campo dos homens, aqui já no Novo Testamento, nós estamos falando da lei que Jesus veio ensinando. Lucas, no seu capítulo 16, versículo 17, escrita 33 anos depois de Cristo, Lucas escreveu, está aí: e é fácil passar o céu e a terra, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O tio seria assim a menor letra do alfabeto judaico. É mais fácil passar o céu e a terra, se acabar o céu, acabar a terra, tudo se destruir, do que um mínimo da lei de Deus cair, perder a validade, perder o tempo de vida útil. Porque a terra tem um tempo de vida útil, os céus, a nossa atmosfera, tem um tempo de vida útil, mas a palavra não tem esse tempo de vida útil marcado, é eterna. Ela está aí para todos. Assim, meus amigos, continua então, e o Espiritismo? Será que ele fala alguma coisa da lei? Nas questões 618, 619, 20, 21, 25, 26, essas questões tratam todas da lei de Deus, no Livro dos Espíritos.
Então, também aí, Kardec se ocupou de questionar o mundo espiritual a respeito da lei de Deus. E nesta questão 621A, eu tenho por hábito separar as questões dentro daquele assunto que nós estamos visualizando. Então, na questão 621A do Livro dos Espíritos, dizia Kardec ao mundo espiritual: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, porque antes, na 621, ele questiona: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência do homem. Então, a consciência é o imo da alma. Todos, como filho de Deus, trazemos esse DNA divino registrado em nós, e toda a regra divina, toda a lei divina, como esse DNA, isso aí está em nós, está em nosso coração, está em nossa consciência. Então, ele diz, visto que está na consciência a lei de Deus, que necessidade teria o homem de que ela lhes fosse revelada? Porque se nós já estamos trazendo em nós, por que a primeira revelação com Moisés, por que a segunda revelação com Jesus, por que a terceira revelação com o Espiritismo, esses conhecimentos todos chegando para nos mostrar? Já está em nós. Então não precisaríamos disso. E os Espíritos respondem: ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, de tempos em tempos, a humanidade terrena recebe uma revelação, a parte da revelação, ou um aprofundamento da revelação, uma amplitude daquilo que já foi revelado anteriormente, para fazê-lo lembrar, porque o homem, a humanidade, esquece esse compromisso com a lei de Deus, negligencia, despreza este compromisso. Quando Jesus estava prestes a partir, que tudo iria se desenrolar, ele, junto dos seus que estavam muito tristes, ele, consolando-os, disse a eles naquele instante: eu me vou, mas eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, alguém que pudesse trazer a lei de novo, que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, e tudo aquilo que por ora o mundo não pode conhecer. Ele está dizendo que nós somos lembrados e o conhecimento é ampliado de tempos em tempos. E é isso que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua carta ao seu irmão, estipula mais ou menos um período de 1.800 anos a 2.000 anos entre uma coisa e outra. E se nós formos olhar a história, realmente entre Moisés e Jesus e o conhecimento do Espiritismo são 1.800 anos. Então nós temos um tanto desses 1.800 anos agora para viver, para aprender, para buscar, para exercitar o conhecimento da lei de Deus que nós temos recebido. Gente, nós vamos ter que parar por aqui. Infelizmente, porque, como vocês viram, nós queremos entrar no capítulo 1º, mas precisávamos fazer essas reflexões a respeito dessas falas de Jesus, para que a gente consiga ir um pouquinho mais rápido, visualizar um pouquinho mais, mexer com o nosso cérebro, nossa capacidade e nos ajudarmos mutuamente nesses esclarecimentos que precisamos fazer. Vamos lembrar os companheiros que estavam aí chateados porque diz que eu estava travando muito o vídeo. Como eu disse, o meu aqui não travou uma vez só. Não travou mais. Vai ficar, daqui a pouco estará lá no YouTube, no canal do YouTube. E o que vai para o canal do YouTube, com certeza vai limpinho, vai certinho, vai melhor do que passou. Nós agradecemos muito a companhia dos amigos. São reflexões que nós precisamos mesmo ir fazendo para ter um aprendizado melhor, com certeza. E hoje, diante de tudo que nós temos visto, tanta aflição, tanta angústia, tanta incerteza, tanta ansiedade na alma, e nos reportando as verdades já trazidas, queremos fazer nossas as palavras daquela prece dos aflitos que o povo hebreu costumava declamar
orar, solicitar na hora das angústias e das aflições. Isso se encontra na obra Paulo e Estevão registrada. É a prece dos aflitos que nós temos então aqui. E vamos meditar um pouquinho sobre isso, oferecer essas palavras ao éter para que transcenda do nosso ponto e vá envolver corações em aflição. A prece que Abigail declamou para o seu pai no momento da sua morte, para o seu irmão Estevão, e depois é Paulo quem guarda a voz de Abigail. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga do pranto de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que as bênçãos caiam sobre esse planeta e as criaturas mais sofridas, mais aflitas, possam receber o bálsamo dos pensamentos de confiança, de esperança. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a nossa obra, Pão Nosso de Estudos e Reflexões. Boa noite, Deus abençoe, muita paz, muita luz a todos.